Salve, salve nação! Saudações! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Temos aqui a segunda parte do programa F360 da ESPN Brasil. A primeira parte eu coloquei no nosso canal 2, o canal Marcos Flá. Coloquei ontem, tá? Então, o vídeo era muito grande e para não ficar muito cansativo, né, decidi dividir em duas partes. A primeira parte está no canal Marcos Flá. E agora vamos acompanhar aqui a segunda parte no nosso canal principal. Inscreva-se lá no outro canal, hein? Se você não é inscrito lá, para você não perder nenhum vídeo. Cara, estou de olho em tudo e eu estou dividindo os conteúdos. Daqui a pouco vou colocar lá no outro canal mais conteúdos que vocês não assistiram aqui. A gente está fazendo isso aí porque dessa forma a gente consegue trazer todo tipo de conteúdo para vocês. Deixa o like para ajudar, se inscreva aqui no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. As imagens são da ESPN, link na descrição como créditos. Do auge de 2019. Aqui, o Bruno Henrique fazia muito isso, né? Com arrancada, com drible. E ontem o Samuel Lino estava imparável. E foi decisivo então vamos lá. nas participações em gol. O professor, ele... E é o seguinte, tem torcedor do Flamengo já reclamando que ele não foi convocado para a seleção brasileira. Mas há pouco tempo estavam cornetando também. Concorrência é grande. E pro Arrasca, mas ele jogou isso tudo ontem, depois da convocação. Pro Arrasca eu daria 8, talvez, 7,5, 8. Eu daria 8. Jogou muita bola também. Daria 8, não é uma boa nota? Excelente. 8 então, tá legal. O professor trouxe aí o assunto de comparar com 2019, eu falei, calma, espera levantar a taça. Mas o futebol apresentado a gente já pode. Tem a tela aí. Vamos lá. Qual o melhor time, Flamengo de 19 e de 2025, após 20 jogos no Brasileirão? Aí dá pra... Tá vendo? Não fica atrás. Impressionante, hein, cara? Olha só o Felipe Luiz, só falta os títulos, né? Tá bom? Então, em 2019 tinha 45 pontos, e em 25 tem 46. Os dois lideravam, né? Aquele liderava e esse lidera. Em 2019 tinha 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, e agora tem um empate a mais. Uma derrota a menos. Mas melhor. Melhor empatado que pior. A tela já... A grande diferença é a defesa, ó, como eu falei agora há pouco. Aproveitamento, 75 lá e 76,7 aqui. Cara, tá melhor do que o Jorge Jesus, como eu falei. Só faltam os títulos importantes, Libertadores e Brasileirão. E gols marcados, o mesmo número de gols marcados em 20 rodadas. Gols sofridos, 19. Sofria mais gol em 2019. Que também não era ruim, 19 gols em 20, São não dá gols. nenhum. E a gente 10 gols de diferença. É que o sarrafo E a lá gente tá alto. precisa lembrar, mas, o Jorge Jesus chega no meio do ano. Ele não começa o campeonato como técnico do Flamengo. Verdade. E Quem que tava? Abel. Abel Braga. O melhor do Flamengo, a gente viu no segundo turno, que ali o Flamengo passeava. Verdade. E numa Bem reta, lembrado. Numa reta Então pede decisiva lá para da refazer, temporada. pegar só os 20 primeiros jogos do Jorge Jesus. Então, a gente vai ter de fazer essa comparação depois. Mas, de fato, esses 20 primeiros jogos do Flamengo do Felipe Luiz são melhores que o Flamengo de 2019. Só que precisamos ver se mantém essa pegada, porque é difícil, mesmo com um elenco melhor do que o de 2019. Isso eu não tenho dúvida de dizer. E o de 2019 também caiu na Copa do Brasil. Caiu. Para o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, Maracanã, não lembro se foi oitavas de final ou Oitavas quartas. de final. Oitavas. E até teve uma derrota para o Emelec, que o Flamengo consegue virar no Maracanã. Então, o começo do Jorge Jesus ali foi normal. Dali é que estabiliza. Depois que ele passa pelo Emelec, era muito sofrimento ali. Teve uma derrota marcante do Jorge Jesus pro Bahia, né? Mas foi antes do jogo com o Emelec. E é isso. Depois que passa pelo Emelec, aí ele consegue... passa a ter as semanas livres de Copa do Brasil. E aí ele começa a organizar o time dali, o time decola. Mas a questão é, o Flamengo, esse Flamengo, que tem jogado a bola que está jogando, que tem o treinador competente que tem, e com esse elenco, e é um elenco mais farto em qualidade do que o elenco de 2019. Eu ia pedir para você responder a pergunta que está aqui embaixo na tela. Ó. Olha aí, você já está respondendo. Mas, Abel, elenco muito mais forte, não é pouco. Esse elenco do Flamengo, o Felipe Luiz olha, tem ótimas opções em todas as posições. O Jesus não tinha. O Jorge Jesus... O Flamengo tinha um bom time, um excelente time em 2019, mas elenco não tinha, né? Hoje é bem melhor o elenco. Tinha um elenco mais justo. Não era um elenco ruim e o time titular espetacular. Nas 11 posições tinha
jogadores que entregaram muito e eram craques. Pô, só de ter nas duas laterais Rafinha e Filipe Luís era algo absurdo, mas como elenco, esse Flamengo não só vem numa esteira de investimentos e até com alguns remanescentes de 2019, como contratou jogadores do nível de Saúl, Samuel Lino, Carrascal, jogadores que chegaram Jorginho. para dar... Jorginho chega no meio do ano também, dá uma profundidade de elenco que o Flamengo não tinha, mas lidou bem no segundo semestre, porque o Jorge Jesus adotou aquele modelo de poupar pouco, poupar só quando necessário e manter sempre a mesma base. Agora, o Flamengo, com essa bola, com o treinador e com esse elenco, tem potencial de, no mínimo, igualar o Flamengo de 2019. Por quê? É favorito no Brasileiro, na minha visão. Também é favorito na Libertadores. Verdão tá ali na cola, hein? Claro. No Brasileirão. Mas hoje... Mas é favorito, sim, é favorito. Hoje, pela bola que jogam e até por pontuação, para mim o Flamengo está à frente do Palmeiras. Sim. E pelos números ofensivos, defensivos, né? Na Libertadores, pelo caminho e por ser o melhor time, também coloca o Flamengo como favorito. Então, se ganha os 2 títulos que o Flamengo ganhou em 2019 e continua nesse ritmo, tem potencial de igualar ou até mesmo desbancar, porque... Aí a gente vai fazer um cara a cara aqui. Agora, mas... Rossi, Diego Alves, né, era o goleiro? Rossi, Diego Alves. Rafinha e Varela. Mas então... E vai seguindo. Isso aí, até pelo apego afetivo e por serem grandes jogadores, pode ser que o Flamengo de 2019 vença. Mas agora, antes tem que ganhar, tem que levantar as taças. Mas agora, se comparar o elenco, esse elenco é muito mais farto. Olha a diferença que você já começa por aí. A gente falava da questão do elenco, né? Justamente o que o Breler acabou de dizer. Você falou assim, você pensou, Rafinha ou Varela? Mas a maior parte até aqui do ano foi com o Wesley. E ainda tem o Emerson Royal. Então são 3 nomes contra só o Rafinha, de 2019. Exatamente. Não, só numericamente não tinha uma opção falando. de tanto... de quantidade. Sim. Entendeu? Porque a grande questão daquele Flamengo, a gente debateu isso aqui semana passada, né, Abel? Era que o Jorge Jesus não poupava os jogadores. Ele falava assim, descansa entre um jogo e outro, na hora do jogo vai correr. E hoje o Flamengo consegue girar o elenco. E aquele Flamengo de 2019 tinha alguns jogadores que eram até muito contestados pela torcida. O Pires da Mota, o Berrio, o Lincoln, que era da base, ainda muito jovem. O Renier estava começando ali. Apareceu bem o Renier. Apareceu bem, até participou bastante. Mas é isso. Jogadores que não se comparam com o patamar que o Flamengo tem no banco hoje. Sim. O Flamengo hoje, dependendo do caso, tem jogador de seleção que está no banco do Flamengo. Pega a lateral esquerda, você vê. Quanto Alexandre, Ayrton Lucas e o Vinha, né? Que ontem entrou também um pouquinho. Uma loucura, né? Realmente, o elenco do Flamengo hoje é mais forte que de 2019. O Breler respondeu, professor, tem alguma dúvida? O elenco muito mais forte. O time ainda precisa ganhar a Libertadores. E o brasileiro? E Copa, eu acho que o brasileiro é muito mais palpável para o Flamengo do que a Copa. Esse elenco, com tudo isso, ainda não com todos os estrangeiros que entraram bem... Seguro, né? É porque a Copa, às vezes uma noite ruim... Acabou de perder uma Copa numa saída de bola contra o Atlético Mineiro. Né? O brasileiro não, você pode tropeçar um jogo, tal, e você... Às vezes tem um jogador expulso, né, cara? Isso pode mudar tudo também, né? Ainda tem outros jogos para se recuperar. Para derrubar essa média de menos de um gol tomado por partida, esse saldo, precisa fazer muita bobagem, né? Pensando no brasileiro, né, essa mudança que foi feita no calendário, empurrando os jogos decisivos de Copa do Brasil para depois do Campeonato Brasileiro, isso tirou essas semanas livres que o Flamengo teria, né? Por isso o Flamengo reclamou, né? Porque ele poderia descansar nas semanas de Copa do Brasil. Ou nos finais de semana, que teríamos jogos nos finais de semana, nas semifinais do Brasil. Agora não, agora é um jogo em cima do outro do brasileiro. Quando não tem brasileiro, tem jogo de Libertadores. O que vai dar um refresco são as datas FIFA, né? Porque você tem data FIFA agora em setembro, depois tem em outubro e tem em novembro ainda. Ali o Flamengo vai poder descansar Mas por outro lado... E a sorte do Flamengo para essa seleção brasileira de agora é que só um jogador foi convocado, só o Alexandro. E o Flamengo tem reposição na lateral esquerda. Então sofre menos pensando em seleção brasileira. Mas tem jogadores que podem ser chamados para... Como o Varela deve ir para a seleção do Uruguai, o Arrascaeta, a mesma coisa. O Pulgar não desfalca mais porque já está desfalcando. Porque a gente está esquecendo do Pulgar, hein? Que o Filipe Luís dizia, e acho que com toda razão, que é um jogador de nível europeu, jogou na Europa. Vinha, às vezes é convocado. Mas o Vinha é reserva do reserva hoje. Mas, por outro lado,
Flamengo. Repetindo. De La Cruz. Favorito A gente na também não fala no De La Cruz, quase não tem jogador. Ontem entrou de novo, mas é um jogador que também com muitos problemas físicos. Então, E o Saul será convocado? E o Jorginho será convocado? Aí que tá, né? o Flamengo não sofre tanto, porque os do Brasil não foram convocados. Não acredito que o Saul seja convocado. O Jorginho não é mais convocado para a seleção italiana. Então, ele não vai sofrer tanto em data FIFA, vai poder descansar o jogador. E lá na frente isso pode compensar para o Flamengo, porque a CBF mexeu justamente para viabilizar a Intercontinental. Sim. E foi um problema para o Botafogo no ano passado. O Botafogo quase nem Problemaço. dormiu, né? O Botafogo não dormiu, pegou o avião do Textor e foi. Texas não, Então, o Flamengo está reclamando, mas isso aí pode acabar beneficiando o Flamengo se o Flamengo ganhar a Lá Libertadores. na frente, ele é o principal candidato. Certo, ele tô e o errado. Palmeiras. E tem grande chance. Nota do rubro-negro contra mudança do calendário. A decisão que antecipa rodadas e encurta o período de disputa impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens em intervalo reduzido. Em alguns casos, desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas entre partidas, especialmente após datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. Né? Com essa nota, mas como eu dizia, se o Flamengo ganhar a Libertadores, aí ele vai gostar. Ele vai ter um tempo para se preparar e para descansar pro Mundial. Dói mais porque tiraram o doce da boca, né? Já estava contando com essas datas. Essas coisas do calendário do Brasil, né? E assim, Que nunca vai agradar todo mundo. Outros gostaram. hein? o grande problema é o calendário. Esse problema ainda não foi atacado pela CBF, está usando um paliativo. Agora, do lado do Flamengo, acaba sendo uma reclamação míope, porque não observa também o que pode ganhar com isso, porque o Flamengo tem ótimas condições de voltar a ganhar a Libertadores, de voltar ao Intercontinental, com a casca do Mundial de Clubes, que vale muito, porque se o Flamengo tem a confiança... Mais reforçado do que estava no Mundial de Clubes, né? Pois é, mas o Flamengo já ganhou a confiança de que pode competir de igual para igual, de que pode vencer europeu. E chegando no Intercontinental, num tiro curto, um campeonato menor, o Flamengo se beneficiaria muito com essa alteração, pensando em Intercontinental, que seria um título muito valorizado também e até superaria o Flamengo de 2019 se isso acontecer. Campeão brasileiro da Libertadores e Intercontinental. Então, é preciso olhar por esse lado também, para não parecer que foi uma medida da CBF contra o Flamengo. Até porque a CBF observou que, como não só o Flamengo, mas também Palmeiras e São Paulo já caíram na Copa do Brasil, isso, de certa forma, deu um argumento forte o suficiente para que a CBF mexesse nas datas, adiantasse a final da Copa do Brasil para antecipar as do brasileiro. Agora, pensar só pela ótica negativa, para mim, acaba sendo uma reclamação exagerada, porque o Flamengo, no final, pode se beneficiar e muito dessa mudança, sabendo que o Flamengo tem um grande elenco, um elenco numeroso e farto em qualidade, justamente para lidar com esse inconveniente do calendário do futebol brasileiro. Os dois principais perseguidores do Flamengo no momento no Campeonato Brasileiro terão o mesmo prejuízo. Palmeiras e Cruzeiro, estou errado? Sim. Não é verdade? Sim. Sim. Agora, Porque Não, Cruzeiro não. Cruzeiro não tá na Libertadores. mais na Copa do Brasil, tá só na Libertadores. E o Cruzeiro não tá o Cruzeiro tá na Copa do Brasil. Copa do É verdade. Brasil. O Cruzeiro tá na Copa do Brasil, mas não tá em competição sul-americana. agora, O único beneficiado aí foi o Cruzeiro. eu acho que assim, no mundo ideal, o ideal é não mexer em data que foi combinada. Isso é O um fato. combinado não é caro. Toda vez que você mexe nisso, é um efeito dominó no campeonato. Mexer em data, mexer em ordem de jogo, mexer em mando de campo. Eu sou contra tudo isso sempre. Porque se combinou antes, é aquilo ali. Mas é que no final ia estourar a corda também, prof. Então, mas tudo isso... O eu acho- brasileiro eu acho ganha o assim, Mundial. Eu acho que a consequência da correção foi bagunça, bem né? feita. Diante de um calendário que era impossível você levar... Havia o risco do Campeonato Brasileiro terminar ano que vem. Mas tem essa questão o mal que o professor maior- colocou. Assim, o que está programado, você mudar no meio do caminho, é problemático. É problemático. Mas pensando no todo do futebol brasileiro, foi correto. Acho que vai ser muito legal a reta final de Copa do Brasil concentrada no mês de dezembro ali. Você vai ter semifinal e final ali.
vai criar um ambiente legal de final de ano, que já está todo mundo naquele clima de férias e tal, não sei o quê. Vai ser muito legal focar naquele momento nesse título de Copa do Brasil. Mas tem essa questão, assim, você tem uma programação, o time faz um planejamento da temporada e tal, e realmente o Flamengo tem o ponto dele. Só que pensando no todo, no global do futebol brasileiro, eu acho que ficou melhor. Só que eu acho que isso podia ter sido dito antes. Tudo bem, mudou a diretoria da CBF no meio do caminho. Porque assim, melhor só depende pode das acontecer... circunstâncias. É melhor para alguns e para outros não. Isso só pode acontecer porque o Botafogo caiu, você não tem mais nenhum time jogando Copa do Brasil e Libertadores. Então o Botafogo sendo eliminado, você tem time jogando Copa do Brasil e Sul-Americana. Mas eles dão um jeito nisso daí. Fluminense e Atlético. E Atlético Mineiro. E quem ganha Sul-Americana depois encerra ali, não tem Intercontinental. Então você libera ou Flamengo, ou Palmeiras, ou São Paulo, se um deles for campeão da Libertadores, para que eles possam viajar e disputar com foco máximo a Copa Intercontinental. Muito bem, vamos dar uma olhadinha nas mensagens, né? Bem, galera, falando sobre esse tema aqui, se o Flamengo vencer a Libertadores, essa mudança da CBF de agora vai beneficiar o Flamengo lá na frente, lá em dezembro, porque daí o Campeonato Brasileiro terminando no dia 7 de dezembro e começando o Mundial de Clubes dia 10 de dezembro, o Flamengo terminaria o Campeonato Brasileiro e já viajaria para o Mundial de Clubes, né? O Intercontinental. Se vencer a Libertadores. Agora, se não vencer a Libertadores, daí o Flamengo foi sim prejudicado neste momento, porque a partir do momento que você mexe numa tabela que já está montada, no meio, quando você mexe no meio dessa tabela, aí você prejudica alguém e ajuda alguém, né? Não sabemos o que vai acontecer. Se o Flamengo vencer a Libertadores, terá sido bom essa alteração agora. Se não for, foi ruim, né? E outra coisa, resta saber se o Flamengo também será campeão brasileiro. Se for campeão brasileiro e da Libertadores, daí foi boa essa alteração. E essa tela aqui, galera, qual é o melhor time, hein? Cara, falar em time, como o Flamengo de 2019 foi um dos melhores times que eu vi jogando, né? Não sou tão velho assim. Então, é meio que incomparável a gente falar de time. Então, a gente tem que falar de elenco, né? Qual elenco é melhor, superior? O de 2019 ou o de 2025? O elenco de 2025, cara, é incomparável. É muito melhor. Já o time de 2019 também é incomparável porque aquele time do Jorge Jesus era quase que imbatível, né? Perdeu um jogo ou outro, né? Quando ele chegou no Flamengo, perdemos para o Bahia, fomos eliminados na Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense nos pênaltis. Teve uma derrota aqui, outra ali, perdemos para o Emelec, depois vencemos também nos pênaltis. Flamengo 45 pontos, 2019, Flamengo 2025 46. Os dois em primeiro lugar. Vitórias. O Flamengo de 2019 teve 14 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. O Flamengo de agora está melhor. 14 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Aproveitamento 75 contra 76,7. Gols marcados iguais, né, cara? Coincidência demais isso, né? 44 gols marcados. Gols sofridos 19 o time de 2019 e 9 o de 2025. Saldos 25-35. No aproveitamento e no saldo e nos pontos, né? O Flamengo está melhor do que o Flamengo de 2019. Resta saber se esse Flamengo vai conseguir ser campeão lá no final. Se o Felipe Luiz conseguir esse feito do Flamengo vencer a Libertadores e o Campeonato Brasileiro, ele vai superar o Flamengo de Jorge Jesus. Daí, cara, esquece. Ninguém mais vai falar em Jorge Jesus. Daí temos que rezar para o Felipe Luiz ficar, né? Porque daí, se o Felipe Luiz sair, vamos ficar viúvas do Felipe Luiz, né? Vai ser a mesma história. Então, galera, é isso. O potencial o Felipe Luiz tem, já mostrou, já provou. É um excelente treinador. É um cara muito competente, inteligente, estudioso. Trabalha dia e noite, cara, quase não dorme, né? Segundo ele mesmo fala. Então, assim, por falta de trabalho, eu acredito que não vai ser, né? Então, ele trabalha muito e esses títulos virão, cara, pela qualidade que a gente vê em campo. O Flamengo joga
o melhor futebol sul-americano. O Flamengo envolve o adversário, amassa, né? Ele empurra o adversário para trás, né? Como fez aí contra o Vitória, né? Como fez também contra o Internacional na Libertadores, como fez aí contra o Corinthians, contra o Juventude, Fortaleza e outros jogos aí, né? É isso, galera. Seremos campeões no final, se Deus quiser. Deixa o like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. E desculpe qualquer coisa, ninguém é perfeito. Valeu, fui!